Welcome, boys and girls, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Com a Palavra Podcast. Não poderia ser diferente, o velho linguajar em inglês. Ele tá querendo incutir essa cultura, esse personagem. Esse personagem eu não conheci aqui. Esse personagem de Jefferson, né? de falar inglês. Sabe? Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor e não perdendo a oportunidade e quem sabe esse mero mortal chamado Jefferson, né? É um prazer imenso tê-los aqui com a gente não sei se é noite, não sei se é dia ainda onde você tá, se você tá assistindo, você tá na sua cama, se você tá debaixo d'água, não sei onde é que você tá. Mas estamos aqui mais uma vez para uma bela conversa, um bom papo aqui, né? Mais uma vez com o nosso amigo Wilson Moura, que já iremos apresentar aqui para vocês, e dois excelentes convidados que já eles vão se apresentar. Acho que vocês já perceberam, né? Mas daqui a pouco a gente vai apresentar essa galerinha aqui para vocês. Por que será que eles estão aqui? Então, né? Temos um tema que é da nossa fase, né? Algo comum, algo normal para pessoas que estão em crescimento, na fase adulta, na sua adolescência, né? Os hormônios subindo, a flor da pele, e iremos comentar hoje sobre esse assunto. Iremos fazer um dia especial, um episódio especial sobre o namoro, nosso episódio de número 7. E estamos aqui. Antes de apresentar os nossos convidados, quero que, por gentileza, quem viu nos episódios passados, a minha pessoa, eu inventei a história da zoadinha da galinha. Faça o cococó. Curta, comente e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que você puder fazer. Faça a zoadinha da galinha, que é importante mais pra gente. Você não simplesmente está publicando conteúdo, mas também, sem brincadeiras de fato, propagando o reino de Deus. Amém. E eu tenho a honra de ter dois convidados especiais aqui nessa noite, tá? Sem desmerecer o nosso cadeira cativa também, que há de se apresentar. Antes disso, me apresento. A quem não me conhece, eu sou o Jefferson, tá? Tenho 27 anos e membro ali da Igreja Batista Vida Nova, assim como alguns componentes também desse projeto, né, que a gente assim pode falar, né? Eu já me apresentei, já falei minha parte, mas queria que a pessoa que está aqui na minha frente, essa moça aqui de rosa, ela pudesse se apresentar. Moça, por gentileza, seu nome, por favor, e pode falar um pouquinho sobre você. Quem é você, jovem? Tá bem. Me chamo Luana, tenho 31 anos, eu sou psicóloga. Sou também membro da Igreja Batista Vida Nova, lidero meninas de 15 a 17 anos, então bem nessa fase realmente onde tudo floresce em relação ao namoro, ao gostar, ao paquerar, enfim, todas essas coisas. É isso. Muito bem, muito bem. Esse podcast já gosta de trazer gente que é líder, viu? Tá vendo aí, né? Já fica atento aí. Fica a missão pra você. Preste atenção aí. Fiquei até sem jeito, porque ela já é líder das meninas. E eu sou só ministro das figurinhas, pô. Já tem uma liderança assídua. Eu quero que esse nobre rapaz, a minha diagonal aqui, por gentileza, se apresente, por favor. Meu nome é Hendrick, tenho 22 anos e sou membro também da mesma igreja de Luana e das outras duas pessoas que estão aqui na minha frente. E é isso. Prazer recebê-lo aqui conosco, meu jovem. E este nobre cavalheiro também aqui à minha esquerda, por gentileza, você já é bem conhecido aqui nesse canal, mas eu gostaria bastante que você se apresentasse para as demais pessoas que ainda não lhe conhecem. Por gentileza, nobre rapaz. Sim, senhor. Bem, meu nome é Wilson Moura, né? E juntamente aqui com o Jefferson, com o Madison, que está ali no computador, com o Gabriel e com o Rodrigo Ferinha, estamos aqui nesse podcast, começando esse projeto. Desde o início do ano, estamos aqui toda semana gravando, né? Para você que está assistindo aí em casa, é quinzenal por enquanto, mas a gravação a gente grava semanal. E em breve, os episódios também serão lançados semanalmente. Estamos aqui sempre conversando entre nós e de vez em quando estamos chamando aqui alguns convidados, né? Tivemos o episódio das mães, que fez muito sucesso aí, o pessoal gostou demais da Aline e da Ladiane. E aí, né, como tá, para vocês que estão assistindo, a gente tá gravando isso aqui em maio ainda, início de maio. É para você que está assistindo, isso aqui deve estar sendo ali início de junho, eu não lembro agora direito a data, é perto do Dia dos Namorados, por isso nós convidamos aqui esses dois abençoados aqui
Exatamente. tem muitas experiências para compartilhar conosco. O Andy que está namorando, a Luana também está namorando. Isso. E vamos aqui poder conversar bastante, né, Jefferson? Iremos conversar bastante, né? É um tema que nunca deixou de ser pauta em nenhum círculo de jovens, seja na igreja ou não na igreja. É um assunto muito comentado, muito falado, né? E a gente vai crescendo com isso em pauta, né? Muitas pessoas têm esse sonho do chegar ao casamento, mas a gente passa pela fase do namoro. E não é diferente no mundo cristão, né? A gente passa por muitas questões disso. Os meninos aqui lideram, o Wilson e a... agora me fugiu o nome. A Luana, como é que pelo esquece amor o de nome da Deus. convidada? Não, pelo amor de Deus. A Luana, eles convivem com essa realidade, né? Liderar jovens já é uma missão difícil, a gente sabe disso, né? E essa fase, ela demanda muito isso, tá? Mas a gente pensando hoje no namoro, né? Expandindo já, quem quiser se habilitar a falar primeiro não tem problema. Mas essa fase a gente sabe que é complicada, tem toda essa questão, todo esse enredo. Mas a gente trazendo uma questão bíblica, qual é a relação que a gente pode fazer da Bíblia com o namoro? O que a Bíblia tem para falar sobre namoro? A gente não encontra o nome namoro na Bíblia, né? Pelo menos a gente não vê que tem, né? Mas eu queria que, de acordo com o conhecimento de vocês, o que a gente vai poder expressar aqui nesse momento, qual é o conhecimento que a Bíblia dá? O que ela tem de base para falar com a gente hoje com relação ao namoro? E aí? E aí, Luana? Começa por você, minha jovem. Tá bem. Assim, não tem o nome namoro na Bíblia, mas culturalmente, se a gente fosse comparar hoje, o que é o namoro hoje, na nossa cultura, na nossa tradição, seria a espécie do noivado de antigamente, porque os dois se equivalem a uma preparação para o casamento, né? Um compromisso que você tem com aquela pessoa para, assim, então, configurar realmente o casamento. Então, eu vejo como... Não é porque a Bíblia não traz o nome namoro, porque é algo moderno, é algo atual, que a gente não encontre o que deveria ser um namoro para nós, atualmente. Então, assim, mais ou menos que eu vejo, é um noivado de antigamente. É um tempo de espera também, né? Para você conhecer mais a pessoa. Porque tem muitos jovens que conhecem a pessoa uma semana e já quer namorar. E eu vou até dar o exemplo de Jacó, que trabalhou 14 anos por Raquel, né? Então, quanto tempo ele não teve para construir um relacionamento com ela? Para pelo menos estar ali trocando algumas conversas, né? E é uma das primeiras dicas que eu vou dar para você que está pensando em namorar. Espere. Tenha essa calma e esse discernimento que você precisa conhecer a pessoa certa. Porque não adianta você começar um namoro e para ele acabar. Porque a gente não tem namoro na Bíblia, mas a gente tem um casamento. Sim. Então, se você vai namorar, você já tem que estar com o intuito de casar. Verdade. Então, esse é o caminho. Ou seja, trocarmos figurinhas, né? Em miúdos, trocarmos figurinhas com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a oração, né? Que são as bases do cristão, né? E que a partir daí a gente vai ter uma consciência, né? E aí começar a desenvolver de fato essa maturidade para a gente poder ter um crescimento saudável com relação a relacionamentos e, logicamente, partir para o namoro, né? Então, pelo que eu entendo que vocês falaram aqui, né? É uma base, né? É isso mesmo, Wilson? É uma base, correto? Bem, vamos fatiar as coisas. Como a Luana muito bem colocou, a Bíblia você não vai encontrar, e até você me introduzindo, a Bíblia não vai encontrar lá, você não vai encontrar namoro. E nem o namoro como a gente tem hoje. Sim. E principalmente se a gente pensar na sociedade ocidental, né? Onde a gente está inserido aqui, né? No mundo ocidental, o formato de namoro do Ocidente realmente não existia na cultura antiga. Se a gente for não precisa ir nem muito longe, né? Talvez se a gente voltar aí 300 anos, 200 anos, não vai... O namoro que existe hoje não existia em lugar nenhum, como é praticado hoje. Sim. Principalmente entre não cristãos, e que infelizmente até entre nós cristãos tem se tornado assim. As pessoas, acho que a diferença do namoro mundano hoje em dia, o casamento, eu acho que é só morar na mesma casa, né? Porque as pessoas vivem uma vida de casado, com toda a liberdade de casado e tal. Então isso não vai encontrar na Bíblia. Na Bíblia você encontrar, como a Luana falou, o compromisso, vamos dizer assim.
quando a pessoa... e no início, se a gente pensar bem antigamente mesmo, era prometido mesmo, como Sim. a gente vê, né? Quem fazia o arranjo do casamento eram os pais, o pai do noivo, Em o pai da algumas noiva. culturas ainda é muito presente, né? Tipo na Índia. E nas culturas orientais, até hoje ainda é, por isso que eu falei, né? No mundo ocidental, olhando pra gente aqui, né? Em culturas orientais, em muitos lugares ainda é dessa forma, praticar dessa forma. Que assim, tinha seu lado bom e seu lado ruim. O lado ruim é que as pessoas, era casamento arranjado mesmo, as pessoas não se conheciam, às vezes ia se conhecer no casamento. As famílias que arranjavam tudo e o casal ia se conhecer no casamento. Então, pra gente hoje é difícil de entender isso, Exatamente. né? Porque hoje a gente... Tem a liberdade de escolha, né? Hoje a gente Exato. tem essa liberdade. O namoro, ele é aquele tempo ali para conhecer o outro, para conhecer as ideias do outro, ver se combina, se dá certo, se não dá e tal. Isso mesmo. Então, mas biblicamente falando, você não vai ver namoro. Eu gosto muito de olhar para a história de José e Maria, né? Que eles eram noivos. E o noivado era tipo realmente como um pré-casamento. Sim. Não era como hoje, que hoje em dia o pessoal acaba o noivado, até tá noivo lá e tal, acabou o noivado. Antigamente, acabar o noivado era tipo como já acabar um casamento. As pessoas Exato. não estavam morando juntas ainda. Era só questão de tempo para terminar de fazer a casa ou terminar de alguma coisa, mas já era A responsabilidade e o compromisso tinha o mesmo peso do casamento. o mesmo peso. Literalmente um contrato. Era uma Isso. quebra de contrato. Era, Né? Você estava era. quebrando o contrato. E se hoje em dia quebrar um contrato já é algo grandioso, imagine tratando sobre... A gente está tratando de negócio, a gente tá falando de dinheiro, a gente não está falando de uma casa, não. A gente está falando de relacionamento de duas pessoas. Isso, Exato. Né? isso. Então, a gente consegue perceber aí, né, pelo que eu consigo compreender da fala de vocês, que existe parece como se fosse uma hierarquia, né? No mundo ocidental é mais como se fosse hierarquia. E é mais descentralizado, né? Nesse sentido de que no oriental é dessa forma, mas vocês conseguem enxergar ou encontrar algum tipo de desafio justamente por ser hierarquizado? Porque, a gente levando para esse sentido, vamos lá. Hoje em dia, existem recomendações bíblicas, né, que levam para a gente sentir, você só pode ter relação após um casamento. Vocês acham que essa questão dessa hierarquia, levando para a ideia que a gente tem da cultura hoje, é namorar, noivar e casar, vocês acham que isso acaba sendo algo que interfere ou que é algo que é satisfatório, que é bom? Porque se a gente pega a cultura oriental, dá a entender que é descentralizado e parece que as coisas vão um pouquinho mais rápido do que o que a gente tem aqui. Para vocês é um desafio? É algo tranquilo? Como é que vocês enxergam isso aí? Mas vocês... Eu que estou no processo noivado, né? Agora já sou noivo. Ótimo. Já Então, sabe falar, mas... Tem alguma prioridade em falar, né? Tem sido bem complicado, né? Porque, querendo ou não, quando você se decide casar com uma pessoa, você assume muitos compromissos. Compromisso financeiro, compromisso emocional. Porque não é só cuidar de você e dos seus bens, mas sim também cuidar daquela pessoa. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? Que Jesus disse que a gente é a noiva dele. Então, é um compromisso sério. Ele morreu na cruz por nós e falou isso, que a gente é a noiva dele e ele veio vir nos buscar. No casamento judaico, é o noivo que é a estrela principal. Então, a noiva... Peraí, vocês podem me ajudar no Pode, texto? claro, estamos Acho que aqui assim para vai poder saber mais contribuir, da meu história. jovem rapaz. Falar. Complete para mim a parte do casamento judaico que eu não estou lembrando agora. Sim, no casamento judaico diferente do casamento da gente, que a noiva fica lá no altar esperando o noivo ir, lá é o contrário. Exatamente, né? é o contrário. E, isso mostra o compromisso de Cristo com a gente. E que a gente sempre tem que ser imagem e semelhança dele. Então, quando você decide noivar, não é uma brincadeira. É como o Jefferson disse, é um contrato. E é muito difícil para se quebrar. Porque as famílias já estão bem unidas, um exemplo. Porque a gente já faz muitas coisas de casal em si mesmo. Porque, querendo ou não, a gente já cria aquela responsabilidade. E é isso, eu acho que a Ana pode falar um pouquinho mais. Acho que sobre essa hierarquia do namoro, noivado Isso. e casamento, na nossa tradição, né, é o que a gente conhece, né? Me causaria muita estranheza se eu não conhecesse meu noivo e pulasse essas etapas. Assim, então, respondendo sua pergunta, eu gosto. Né? Sim. Eu gosto dessas etapas, acho que são etapas importantes. Qual é o problema disso?
O problema é quando o casal não entende ou banaliza essas fases, não namoram com um propósito, não entende que essa hierarquia não é só uma hierarquia, mas é um processo que deve ser estipulado e entendido por eles desde o momento que eles decidiram namorar. Então, quando isso não é banalizado, show de bola, tudo certo. Começam a namorar, começam a te conhecer, nos programamos, nos organizamos, famílias se juntam, a gente casa e vivem felizes para sempre, né? Historinha de conto de fadas. Mas deveria ser assim. Não acontece, e aí acontecem milhões de frustrações, como eu já passei, de namoros acabam, né, não se concretizando ao casamento, e por isso geram muitas frustrações, enfim. A gente acaba, quando a gente acaba se relacionando com alguém, a gente não está se relacionando só com a pessoa, está se relacionando com a família, com todo o contexto. Com os problemas social. delas. Exatamente. Com tudo. Torna-se o problema dela torna-se o seu problema, Exato. porque às vezes você quer estar ali, eu preciso contribuir, ajudar de alguma forma. Isso né? é questão de tempo também, né? Porque Tempo. você quer ter um tempo pra você, mas aquela família às vezes não entende. Aí, eu quero sair com você e tal. Aí você fica, caramba, eu tenho tempo pra mim ou dou o meu tempo pra a família da minha noiva? E uma situação. Tempo, né? A gente trocando em miúdos é o bem, tirando a nossa salvação, né? Os outros demais contextos. Eu falando sobre solteiro, tempo é algo que eu tenho de mais precioso. Sim. Né? O que eu mais posso dedicar a uma pessoa é tempo, né? Wilson vai poder falar melhor, ele já tem uma experiência, uma bagagem maior do que a nossa aqui nessa mesa. Wilson, essa questão do tempo para você, disserta aí um pouquinho pra gente, como é que é com relação à vida de casado, com relação a tempo? Né? Talvez, já fica o spoiler aí, tempo, né? Já fica de olho aí, não sei, mas... Vai assustar o povo, não, o menino tá noivo. Vai. Eu vou tossir um pouquinho, me perdoem. Temos todas Porque as ainda tô fases, com né, aqui. Namoro, É. noivado e casamento. E o solteiro? E solteiro que tá- Não tá E o passando. solteiro? Foi mal. É o seguinte, como a gente até comentou naquele episódio que a gente falou sobre o jugo desigual, Paulo ele foi muito sábio ali em 1 Coríntios 7, né? Ele vai falar lá, e assim, é algo que a galera não atenta. Quem é solteiro, esses dias vi até alguma coisa no Instagram dizendo assim, que as utopias da vida, né? Os solteiros invejam os casados, gostariam de estar casados, e às vezes os casados estão com inveja dos Os solteiros. solteiros. E uma das coisas que muda muito quando você casa é justamente isso. Já muda quando começa a namorar. Sim. Se você é solteiro, você é livre, vamos dizer assim. O seu tempo é como você quiser gastar, você faz o que você quiser, vai para onde quiser, você só dá satisfação aos seus pais, claro. Exato. Somente. Começou a namorar, aí já muda um pouquinho. Já tem que dar uma satisfação, né? Às vezes, onde foi, não sei o quê, onde estava, com quem estava. Sim. Noivou, aí tipo, o degrau vai subindo. E casou, aí beleza, você não tem mais seu pai somente para dar satisfação, mas agora você tem sua esposa ou seu marido. Para onde você foi, com quem estava, se demorou, por que demorou, se estava combinado de chegar de 7 horas em casa, por que não chegou às 7. Lembrando que esses são os contras, né? Tem os prós. Exato. Mas começa no namoro, sinto lhe dizer. Começa no É. namoro. Eu tô Começa dizendo no que vai. namoro. Vai pra onde, com agravando. quem? Aí por isso que Paulo fala, lá em 1 Coríntios 7, que aquele que é solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Sim. Assim, se você quer dedicar... Pô, sábado passado, né, que a gente foi pra Colbé. Teve um Gabriel e alguns que foram fazer um evangelismo lá. Também tava lá. Né, então, é uma coisa quando você é solteiro. Ontem, eu casado. Já era diferente pra mim. Se eu quisesse esse negócio desse, eu tinha que me programar muito antes. Tinha que me organizar com a Aline, Exato. porque tem Luquinhas, tem não sei o quê. Então, Paulo sabiamente vai falar, olha, aquele que é solteiro, ele cuida unicamente das coisas do Senhor. Sim. Aquele que é casado, você está dividido entre as coisas do Senhor e as coisas da família. E isso porque Paulo ele não quis abranger mais, que, por exemplo, tem a questão do trabalho, tem a questão do não sei o quê, tem a questão da sua família, dos seus parentes, que você às vezes precisa. Então, assim, o tempo é algo que quando você começa um relacionamento, quando você casa, meu amigo, você tem que se virar em 30. Eu digo aqui em casa, às vezes, com a Sim. Aline, que assim, eu tenho que me equilibrar entre... Planejamento de tempo é algo porque importante. eu tenho que ter tempo, eu trabalho, tenho que ter tempo, só eu e a Aline, pro nosso relacionamento de casal. Eu tenho que ter tempo com os meninos,
Porque eu tenho um pequeno e tenho um grande, então eu tenho que ter um tempo só com o pequeno, tenho que ter um tempo só com o grande, tem que ter meu tempo com o Senhor, tem que ter meu tempo de intimidade com Deus, tem que ter meu tempo com as obrigações da igreja, então é muita coisa para você se equilibrar. Isso. É muita coisa. Seu suporte, né? E vou te dizer que se isso não há uma boa gestão ainda no namoro, no casamento se torna ainda mais complicado. Verdade. Né? Por exemplo, eu tenho 31 anos, então eu trabalho, Jarbas também trabalha, temos as responsabilidades da igreja, tenho as responsabilidades com a minha família, então a gente tem que gerir, a nossa parte espiritual, que é individual, então a gente tem que ter uma boa gestão de tempo. Então, se a gente não tiver, a gente vai falhar em alguma coisa, né? Então, se eu não consigo gerir meu tempo agora, enquanto os dois estão em casas separadas, ou se eu abdico do meu tempo com Deus para estar com Ele, ou se eu abdico das minhas responsabilidades da igreja para ficar só com Ele, não vai funcionar quando casar. E no namoro não tem a responsabilidade da casa ainda mais. Né? Sim, tem esse ponto, né? É o elencar prioridades, né? A gente tem esse desafio muito forte, né? Dentro da gente, fase adulta, ela requer muito isso. A gente sai da adolescência, vai para a fase adulta tendo que dividir prioridades. Você tem que saber dividir bastante as questões das suas prioridades, né? Mas isso é um tema, tá? Já fiquem aí de olho. O tempo é algo que já é debatido entre bastidores. Então já fiquem atentos aí. Em breve teremos novos capítulos com relação ao tempo. Mas, gente, a gente falou sobre o namoro, né? Sobre essa questão da questão cultural, a questão do tempo. A gente acabou entrando um pouquinho, mas vamos lá. Como é que a gente pode relacionar aqui os princípios bíblicos, certo? Com o formato de namoro na atualidade, né? A gente vê outras formas de relação, né? Existe o que é divulgado hoje sobre o ficar, né? Isso aí não é novidade para nenhum jovem, pelo amor de Deus, né? Eu acho que, pelo menos acho que não, né? O ficar, ele configura assim um namoro ali de minutos, horas, como você queira chamar. Dias, não sei. Fixo, né? E é um relacionar-se de forma não fixa, né? É só usar da carne do outro. Então, como é que a gente pode pegar os princípios, né, cristãos e aplicar hoje em dia na nossa questão da nossa atualidade? Pronto, eu já escutei a palavra que eu era meio careta mesmo, né? Eu tenho os meus princípios, eu mantenho, que pelo menos eu mantenha sendo careta desse jeito, né? Mantendo os princípios bíblicos tá ótimo, né? Mas como é que a gente pode relacionar aí? O que vocês acham? Eu vou direcionar a palavra pro meu amigo que está noivo, né? Mais experiente do que eu aqui nessa história. Me fale, comente. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender o que é o courting, né? O courting é um relacionamento sem beijo, sem o tocar físico, né? Buscando sim a santidade, né? Que a Bíblia fala muito isso, buscar a santidade. Acho que Paulo é um dos mais que prega você buscar essa santidade para ter o Espírito Santo, né? Não que a gente não tenha, mas que ele consiga se movimentar, vamos dizer assim, deixa eu pensar numa palavra melhor, para que ele consiga agir em você da melhor forma. Isso. E, tipo, muitas pessoas me perguntam como eu consigo, né? E eu digo, rapaz, você tem que ter propósito. Se você não tiver um propósito com Deus sobre isso, você cai. Porque a sua carne é fraca. Mas você tem que se manter no seu propósito. Tipo, perguntam por que eu fiz o courting. Outra pergunta que fazem muito pra mim. Camille já tinha essa ideia desde pequena, assim, né? E meus avós faziam courting antigamente, né? Que pra eles, só tocar as mãos era courting, né? Era um relacionamento, já era namorar. Antigamente era assim. Você tocar na outra menina já era considerado um relacionamento. Abraçar já era um passo a mais. E isso pra mim era muito bonito. Quando ela contava, quando ele contava. Então isso me atraiu. E quando ela propôs pra mim o courting, eu aceitei de braços abertos. Porque todos os meus outros relacionamentos eu nunca tinha dado certo. E todos eles não tinham courting, né? Então, se você associar, o courting me fez bem. Porque eu sou mais amiga da minha noiva do que de todas as pessoas, né? Vamos dizer assim. Ela é a minha melhor amiga. E eu conheço tão bem ela, e ela me conhece tão bem que faz acontecer e dá certo. Perfeito. Mas... Luana, contribua com a fala do Andrew. O que você tem para comentar sobre? Acredito que... Vou contar a minha experiência, certo? Para iniciar a
a minha fala. A gente tem que ter muito transparente na nossa cabeça o que a gente deseja para o nosso relacionamento, né? Quando meu primeiro encontro com Jarbas, né? Primeira vez que eu conheci, eu não conhecia. Então, assim, ele era da igreja, mas eu nunca tinha visto. Ele que me viu, me mandou uma mensagem, depois de muito tempo, me fiz difícil. Mentira, eu não tinha visto, foi no direct. Então, eu Olha vi. aí. E aí, enfim, a gente conversei um pouco e a gente... eu quero lhe conhecer. Tá bom. No primeiro dia, eu disse assim... Olha só, eu venho de frustrações amorosas e quero ser muito sincera com você. Eu não tô aqui pra ser sua amiga. Eu não quero ser sua amiga, amigos eu tenho demais. Eu acho que você me procurou porque você tem alguma intenção e eu quero lhe dizer uma coisa. Eu não namoro. Direto. Eu não namoro Exatamente. por namorar. Eu não fico. Meu namoro é um namoro santo. Você sabe o que é isso? É assim, assim, assado. É isso, isso e isso. Então, eu fui muito direta. Eu quero ser mãe, você quer ser pai? Eu disse, meu Deus, no primeiro encontro, que louca! Eu joguei nos peitos dele. Eu vinha de uma frustração horrorosa. Eu fui noiva, então terminou, foi terrível. E não era um relacionamento saudável. E, biblicamente falando, também não era um relacionamento Sim, que condizia a um relacionamento que a Bíblia deseja pra gente. sim, sim. Então, foram frutos, foram consequências. E eu já tinha passado pela essa frustração. Eu disse, não sou nem doida de passar de novo. Então, joguei nos peitos dele essa responsabilidade. Disse assim, então, você quer isso pra sua vida? Porque se você não quiser, fofinho, eu não sinto nada por você, você não sente nada por mim, tchau e benção. Exatamente. Sabe? Eu vou deixar pra falar isso depois que eu já estou apaixonada. Não vai dar certo. Exatamente. Não vai dar certo. Acho que a gente comete um erro uma vez, duas vezes é burrice. Então, não vai dar certo. Então, você ter muita transparência e firmeza no entendimento do que você quer, já é uma grande parte, porque você é transparente com o outro e o outro vai ter a opção de dizer assim, eu quero assim, ou eu não quero assim. Sim. E pronto. E aí a responsabilidade dele, se no meio do relacionamento ele quiser... Aí é outra história. Teve um ponto bastante interessante, pegando aqui a fala de vocês, o gancho da fala de vocês, quando eu conheci Thaís, né, a gente foi se conhecendo e eu percebi que ela era uma menina muito intensa, né? Falava as coisas sem medo e tal, aquela coisa toda. E eu passei por diversas pessoas em diversas conversas, em diversos relacionamentos que as pessoas diziam, mas você é isso, isso e isso, você é isso, isso e isso. É como se a minha intensidade fosse um defeito. Mas o interessante é que quando as pessoas têm um propósito de fato, não é o defeito, é a característica. Aquilo se torna algo que é potencializador no seu relacionamento. A pessoa vai enxergar aquilo de uma outra maneira, de uma outra forma. Eu acho que existe muita questão do propósito, e eu acho que o propósito está incluído dentro disso também, a característica de cada um, né? O que você tem ali de principal, de princípio, né, para ancorar para o propósito. É uma conversa daqui a pouco que a gente vai ter, né? Mas se a gente for pegar mais ou menos aí a Bíblia, né, ela vai dar alguns conceitos para a gente, né, que é justamente a questão da relação sexual, né? Ela vai dizer de como a moça deve se portar, né? Como o rapaz ele precisa enxergar uma moça, de como a moça precisa enxergar um rapaz. Então, eu acho que mais biblicamente, né, Wilson? A gente pode pegar esses conceitos aí, né? De como o homem deve se portar com relação à moça, que eu acho que é os principais bases para um relacionamento, para um namoro, não é verdade? Paulo vai dizer, se eu não me engano, eu não lembro agora, porque eu não anotei aqui se foi para Timóteo ou para Tito. Ele vai dando várias recomendações, né? Paulo vai dando para relação aos pais e filhos, de patrão e empregado, aquele negócio todo. Sim. E eu acho muito legal uma recomendação que Paulo dá quando ele fala ele está orientando homens, né? Os rapazes com relação às moças. Aí ele fala, olha, que toda moça deveria ser considerada como se fosse sua irmã. Ela deve considerar todas como sua irmã. Aí fala, né? As mulheres mais velhas como suas mães, parece, considerar como uma mãe. E essa recomendação de Paulo eu acho muito interessante. Porque mesmo no namoro entre dois cristãos, os dois são filhos de Deus. Então, em suma, vocês são irmãos. Sim. Então, o respeito tem que haver. E sabe, então acho que a primeira coisa do relacionamento é o respeito e quando você pensa nesse negócio, na questão do relacionamento com Deus,
Se você deixa de tratar com respeito, você está desrespeitando a filha de Deus. Sim. Se você levasse para esse peso dessa coisa, assim, pensar, caramba, principalmente nós rapazes, né, e o homem com a mentalidade mundana, não combina com o cristão. Então, aquela menina que você está ali namorando, você está querendo casar com ela é uma filha de Deus. Então, meu amigo, trate ela muito bem. Porque imagine, eu lembrando agora, eu lembrando do filme da Volta da Compadecida, né? Esses dias eu vi um trecho dele, acho que foi alguma lanchonete que estava passando, eu fiquei lá, enquanto esperava meu lanche, assistindo um take do filme. Tem lá uma filha do coronel, né? Filha do fazendeiro lá e tal. Aí eu falando agora, lembrei da cena do filme. Imagina, se a filha do coronel já tinha todo aquele negócio, aquele temor que o pessoal tinha, né? Antigamente. Sim. Você tá ali com a filha de Deus, meu amigo. Então o respeito tem que ser muito grande. Então acho que isso deve permear isso aí. É a questão da santidade que você falou. Então, eu acho que se a gente for pegar o namoro, colocar um namoro secular hoje, mundano, com o que a Bíblia nos recomendaria, pegando... Não, assim, ela não vai ter... para quem não conhece a palavra, né, que muita gente assiste aí que não sabe, se você conhece, você tem um contato com a Bíblia, a Bíblia não vai ter lá um manual para namoro, né? Não vai ter lá um capítulo, você vai achar um capítulo sobre namoro. E vai ter como um código de lei, né? Claro, não tem. não vai. Os 10 mandamentos sobre o namoro não tem. Não tem. Vão ter princípios que a gente vai aplicar para o namoro. Eu gosto muito desse princípio do respeito, esse princípio da santidade, manter a santidade. E lógico, porque é quase impossível a pessoa não entrar na outra pergunta, né? Não, mas o bom é esse, a gente não emaranhar de perguntas, a gente ir trazendo um conceito ou outro e vai complementando a fala. O importante é isso. A gente vai seguindo. Porque eu acho que o namoro, ele como vocês colocaram muito bem, o namoro ele tem que ter um fim. Eu não namoro simplesmente para satisfazer minha carência. Eu não devo namorar para não estar sozinho. Para passar status. um tempo. Por status. Ou, sei lá. São tantos motivos que a pessoa pode querer. Não, mas o propósito fim do namoro, que a gente entende, como a gente falou, não tem namoro na Bíblia, mas se a gente for querer cristianizar nossa cultura, é apontar para o casamento. Sim, é uma parte de preparar, conhecer o outro. Não conhecer o corpo do outro. Por isso que é legal a questão da corte. Por causa disso. Porque você, às vezes, gasta tanto tempo conhecendo o corpo do outro que você não conhece a cabeça do outro. Você não vai casar somente com o corpo, você vai casar com a cabeça. Né? Às vezes, no namoro, a pessoa passa tanto tempo conhecendo o corpo do outro e quando casar, meu amigo, você vai ver que o casamento não é fundamentado só em relacionamento sexual. Exatamente. Uma parte muito em conversa, né? Tipo, muito. Você já começar a conversar já faz com que futuramente em problemas você leve isso para sua vida. Você vai conversar com aquela pessoa para resolver aquele problema. Exato. Então, se você já cultiva isso no seu relacionamento, no seu namoro, no casamento vai ser muito mais fácil. Em todo o seu relacionamento vai ser mais fácil. Sim. Você falou intensidade, com 4 ou 5 meses, eu já falei para Camille, eu vou casar com você. Pronto. Eu já decidi que vou casar com você em 2025. Eu fui bem direto, porque era isso que eu queria. Esse é o ponto. Porque eu acredito que as pessoas tem muito nessa noção, tipo, eu vou deixar fazer intensidade no meu coração, daquela coisa, daquele sentimento. Mas, às vezes, é sobre propósito. Exatamente. É você encontrar uma pessoa que tem uma base cristã, você entender aquilo. Eu hoje, né, eu gosto de entender muito, acho que Luana também é da área da psicologia, a gente se conversa um pouquinho. Amor, gente, é comportamental. Não é um sentimento. É comportamento. A gente se comporta com amor. Exemplo, eu com o Wilson tenho um comportamento de amor de chegar e colocar um pouco de água para ele, porque eu sei da necessidade. Certo? Então, isso é um comportamento. Eu estou me comportando dessa forma. Não é um sentimento. Sentimento é paixão. Paixão não é sentimento. Você dá aquela coisa toda e aquela intensidade, mas isso uma hora ela pode se apagar à medida das circunstâncias. O amor não. O amor você vai dedicar àquela pessoa, àquelas instâncias a todo momento. Exatamente. Você vai se dedicar. É uma dedicação. Né? E diga-se de passagem, uma dedicação exclusiva a uma pessoa aqui na Terra que, querendo ou não, é uma pessoa que Deus deixou para você aqui, para você poder cuidar bem dela. Então, cuide você aí, ser esposa, você marido, ser namorado, né? Cuide bem da pessoa que está ao seu lado, tá? Deus está vendo aí. E você falou paixão e amor, por exemplo, a paixão ela passa, né? Ela é passageira, Isso, né? Ela não exato. permanece. O que permanece é o amor. Mas, na verdade, o que permanece é a intencionalidade do amor. Isso. Porque amar quando está apaixonado é muito fácil. Mas depois que
passa a paixão, você tem que ser intencional. Eu não quero fazer isso por você, mas eu vou fazer porque eu amo você. Porque eu escolhi amar você. E isso depois de casado aqui. É ainda mais difícil, né? Ou que já tá. Às vezes é difícil no namoro. Às vezes é difícil. Realmente. Mas é uma escolha. Escolha é intenção. Não é porque meu coração tá acelerado. Ah, não. Porque dá borboletas na barriga. Não, não dá. Uma hora para, borboleta, não existe mais borboleta. Borboleta morreu. Mas eu vou agir com amor porque eu escolhi amar aquela pessoa. E isso tem a ver com o propósito. Se eu ficar movida pelas borboletas, já era. É onde a gente vai entrar agora. O que é o namoro com propósito e como é que funciona esse negócio, né? O que a gente já começou, já introduziu, né? Já começou desde a primeira pergunta, já falou sobre o propósito. Retornamos sobre o propósito. Agora a gente vai aprofundar a questão do propósito, né? A gente já entrou, já desmistificou uma coisa aí que é a questão do amor e da paixão, né? Tem que ter o amor e a intenção de amar, de contribuir, né? Luana, me fale melhor com relação a essa questão do propósito, né? Você ter um propósito dentro do relacionamento, você enxergar a Deus dentro desse propósito de família, toda essa questão, como é que é? Como é que você enxerga, como é que você vê isso aí? Acho que não tem como a gente falar de propósito sem os princípios, né? A gente ter como base princípios bíblicos, né? Vocês já falaram um pouco sobre santidade, mas não. Muitas vezes as pessoas só enxergam isso, mas não é só sobre Não isso. É só sobre isso. Não é só. Isso é muito importante, claro, com certeza. Mas existem outros princípios que englobam esse propósito, que junto dele formam um único propósito. O julgo desigual, primeira coisa que você precisa entender. Você precisa estar com uma pessoa que esteja nivelado com o mesmo propósito que o seu. Que seja cristão, que ame a Deus assim como você também ama. Exatamente. Não dá para você se relacionar com aquela história de que ele vai se converter. Eu caí nessa ladainha aí, ó, furada, viu? Não deu certo. Não deu certo, não foi legal, teve consequências negativas, porque você vai com aquele pensamento de que você vai influenciar o outro e não acontece. Exato. Então, o julgo desigual é muito importante, você namorar com uma pessoa que tem os mesmos princípios que você, que entende que é Deus acima de todas as coisas, inclusive acima dele ou acima dela, para que isso funcione. Exatamente. Um outro princípio que eu enxergo é que existe o tempo para namorar. Né? Eu lidero as meninas de 15 a 17 anos. Chegou num Vou puxar as orelhas da. Chegou num ponto. Se elas estão me ouvindo, vai ser uma indireta, não, vai ser uma direta. Olha aí, tá vendo? Polêmico. Porque o que é que acontece? Hendrick falou aqui, tô namorando e é um propósito. Ok, eu quero me casar. Mas se eu namoro com 15 anos, como é que eu vou me casar daqui a 3 anos? Meu único propósito com 15 anos era só passar das minhas matérias e brincar no meio da rua. Era só o que eu queria. Não, eu confesso, com 15 anos eu queria namorar. Claro que eu queria. E com o mais popular da escola, que muitas vezes era o que não prestava. Mas não, é algo Era o que super não comum. Eu queria namorar. É super comum. Gente, se eu fosse namorar naquela época, não era com a intencionalidade do casamento, não era com propósito. Verdade. Era porque eu quero namorar, eu quero que chegue essa fase. Eu tava na expectativa de chegar àquela fase. Então, se eu estou com 15 anos, com 16 anos e começo a namorar, qual é a finalidade desse namoro? Quais são as datas para que isso aconteça? Eu vou fazer uma faculdade. Tá, então você vai casar depois que termina a faculdade. O mínimo são 5 anos. Mas é a partir dos 18 anos. Se você tem 15, conta aí 13 anos de relacionamento? Será que esse relacionamento consegue permanecer firme em um propósito? Exatamente. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não. Tô com 1 ano e 6. É difícil. É muito difícil. É difícil. Então, assim, tenho tempo para namorar. Tem. Se existe um propósito, eu entendo que existe um tempo certo para o namoro. Claro que a gente pode chegar e falar, termine, não vou. Né? Mas fica a dica, viu, fofinhas? E há exceções. Há exceções de relacionamentos demorados, longos, que deu certo. Isso é exceção. A regra é não dar certo. A regra é ou das duas uma. Ou vão cair em pecado, ou vão cair mesmo. Não vão conseguir aguentar.
quanto mais você tem intimidade, mais vamos dizer assim, fica mais difícil, né? Você se conter. Porque Isso. você vai... conhece tanta pessoa que... Não, eu já conheço. Não, e aquela coisa, essas barreiras que eu falo que existem no relacionamento, existem as barreiras internas, assim, do casal, né? O casal que ele quer andar na insanidade com Deus, ele estabelece limites. Sim, sim. Não, isso aqui... Quem não faz o acordo como você fez? Vamos supor, o namoro que não teve esse acordo. Sim. Mas a pessoa tem limites, não. Sim, sim. Ou às vezes nem se fala, mas a pessoa sabe. Não, só que se o inconscientemente tem esse relacionamento limite. fica longo, essas barreiras é igual criança, né? É igual menino pequeno. Pô, lá, Luana sabe que tem lá Arthur, eu tenho o Luquinhas aqui em casa. Você fala, olha, não faça isso não pegue nesse negócio não bota isso na boca. Ele vai sempre testando os limites, né? Então a gente vai sempre testando os limites, vai sempre testando. Então se o relacionamento fica ali 5, 6, 7... Eu já vi, teve alguns casais amigos nossos, que foi 6 anos de namoro, mas não sei quanto tempo noivo, ou então teve um que parece que foi 2 anos namorando e depois 6 anos noivo. Mas foi isso, teve um casal que a gente conheceu. Misericórdia. Foi 2 anos Deus. namoro, com 2 anos noivou. Beleza, noivou, Senhor. mas foi 6 anos noivo, ou seja, 8 anos de relacionamento pra casar. Meu amigo, Pense na preparação longa, viu? É difícil. Mas é difícil. Porque, querendo ou não, vai surgindo brechas, né? Você querendo ou não. e nem só com relação a isso. A pessoa vai aquela paixão, as borboletas, como a Luana falou, ela vai embora. Daqui a pouco esse relacionamento são tipo 2 amigos que Sim. convivem juntos. que Fica compartilham. saturado, né? Fica saturado. Eu, por experiência, a maior parte dos relacionamentos que eu vi de serem muito longos, que vieram a casar, tiveram problema no casamento. Sim. Por quê? Porque não tem sentido você passar 8 anos num relacionamento preparatório. Não tem. Exatamente. É melhor, como a Luana falou, poxa, e às vezes eu até recomendo alguém falar comigo quando é muito novo, vamos seja amigo só. Você não precisa do título namoro, porque o título namoro já dá algumas compromisso. algumas coisas, Algumas liberdades. brechas, Aí essas Exatamente. liberdades internas e tem a família. Se você namora há muito tempo, a família relaxa, deixa deixa o casal mais à vontade. Sim, é verdade. Então, Meu sogro até falou, eu quero que você case com 3 anos, porque é um bom tempo para você se conhecer Eu acho que é um e para bom você tempo. também não enjoar dela, né? Nesse sentido. E, tipo, realmente fica desgastante com o tempo. Por isso o meu casamento tá marcado pro ano que vem, né? No Sim. finalzinho. Porque eu sei que relacionamentos longos tendem a acabar. Porque, como o Wilson disse, acaba ficando na monotonia, né? Aquela Sim. mesma coisa de sempre. e sendo que vocês não são casados. Porque casado, depois casado, não. Depois casado, você realmente compartilha uma vida. Sim, sim. E aí você vai ter que negócio, você vai ter que exercer o amor, vai ter que, é diferente de quando você está nesse estágio intermediário, né? Esse estágio intermediário é complicado. Eu vou pegar o gancho aqui, foi falado sobre julgo desigual. Você que não sabe o que é julgo desigual, volta umas casinhas aí atrás. Vai lá no canal, procura Volta aí, um que tem um pouquinho episódio aí. só sobre isso. Teve sobre Tá, isso. que jogo desigual não Não é vai só a questão de você se relacionar com a pessoa que, eu sou da igreja, fulano e tal não é da igreja. Não é só isso, tem muito casal dentro da igreja que vive um jogo desigual gigantesco, viu? Verdade. Pode ter certeza disso. Né? E infelizmente os nossos jovens, eles caem muito nesse erro da questão de ter um jogo desigual dentro de um relacionamento. Sim. Né? Agora vamos lá para questões mais pessoais. Né? Como experiências que vocês já tiveram lá atrás, né? A gente não teve só um relacionamento. Acho que todos que estão aqui tiveram mais de um relacionamento com mais Sim. uma pessoa. Né? Eu vou dizer... Eu só tive um. Cara, sério, Wilson? Arrasou. Foi, assim, de namorar, e nem ficar, porque eu A minha noiva também, não, só deixa teve eu um. ser. Na minha fala, eu entro nos detalhes. Vai. Vamos lá. Né, como é que as experiências de vocês, né, ajudaram atualmente, né? Eu vou falar primeiro por mim. Eu acho que eu aprendi talvez a lidar com minhas infantilidades. Sim, Aprendi a ser mais maduro, né? exatamente. A deixar de lado o meu egoísmo. Acho que o grande ponto é esse. É você entender que dentro de um relacionamento, você não está ali por você. Você está ali também pelo outro. Obviamente que vai ter questões pessoais, que exemplo, eu estou com fulano e tal, mas eu quero conhecê-la. É uma questão sua. Você quer conhecer ela. Então é algo que você está Tem que querendo. se doar, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo clássico. Ela provavelmente vai ver depois desse episódio, né? Eita. A minha também tá Mas, assistindo. enfim, ela sabe disso, né? Teve semana retrasada, né? Semana retrasada eu disse, meu bem, final de semana eu vou pra sua casa. Tá.
Show de bola. Aí teve um amigo meu do trabalho que disse assim, Jefferson, eu vou precisar trocar com você. Olha, eu já tava tudo combinado. Eu disse, caraca. Ai, meu Deus. Então, cara, ele disse que era uma viagem, tinha que resolver alguma coisa. Na eu disse, beleza, show, tranquilo. Aí eu disse, pronto, sábado de tarde eu vou. Aí você me manda mensagem. Ei, tô precisando de tu na escola dominical, cara. Tá, tudo bem, é Deus dizendo que é pra mim não ir. Mas tá de boa, eu vou marcar a viagem, né? Marquei a viagem, vou depois da escola dominical, vou feliz, não sei o quê. Aí eu já frustrei ela, disse, ó, eu não vou pra sua casa esse final de semana. Não vou, disse, poxa, não sei o que e tal. Aí eu refleti, fiquei lutando contra mim, disse, caraca, eu vou deixar de descansar. Mas eu vou. Aí peguei, conversei com a irmã dela no privado, disse, ó, eu vou pra casa da tua irmã, que é a irmã dela, minha cunhada, mora em Recife, né? Não mora na Paraíba, né? Pra vocês que não sabem, sou um guerreiro que vai daqui pra João Pessoa de carona, né? E o Wilson sabe aqui como é que é essas histórias, né? Aí eu disse, ó, fala pra tua mãe que eu tô indo pra casa dela domingo. E Thais não sabia, né? Eu disse, amor, qual é o presente que tu quer ganhar esse final de semana? Ah, eu queria que você estivesse aqui comigo. Ah, tá bom, show. É galanteador, viu? Eu já de boas, né? Já de boas. Aí eu marquei a carona. A carona fez o que comigo? Furou. Desmarcou. Eu disse, show, tá no sábado de noite, beleza, dá tempo de marcar outro. Eu marquei. Todo felizão. Aí fazia 5 minutos antes de chegar na escola dominical. O que foi que aconteceu? O cara desmarcou comigo. Aí eu marquei outra, aí show de bola. A macarona tava marcada pra 11 da manhã. O cara chegou, era meio-dia. Aí show. Aí eu já só tinha tomado café, era 5 e pouco da manhã, né? Beleza. Teve outros intempéries que são outras questões, né? Que não é tão interessante, tá? Porém, certo? Eu cheguei lá, eram 3 horas da tarde, e ela ficou, ai meu Deus, não sei o quê. Não sei o que, não acredito, enfim. Mas eu acho que me ajudou nesse sentido de dar experiências pra mim, nesse sentido de deixar minha infantilidade de lado. Mas vocês, contribuam com a experiência de vocês? Rapaz, eu recebi uma pergunta aqui, Rapaz, tem umas perguntas aqui capiciosas que vêm da minha retaguarda aqui. Eu vou perguntar a você. Você está imaginando, caro colega? Tá bom, tudo bem. Chega já. Tem volta, né, Jefferson? Em volta. Eu recebi uma pergunta bem interessante. Se namorar pessoa de outro estado não seria o jogo desigual. Mas deixa quieto, depois responde isso. Vai. Pra responder, é o jogo desigual? Não, é só uma brincadeira, não leve a sério. Isso, rapaz, que é isso? Não, é sobre os relacionamentos anteriores. O que eles trouxeram de conhecimento pra vocês, experiência, né, na verdade? Primeiro. Posso? Pode. Tá, obrigada. Bons e ruins, né? Porque frustrações sempre trazem as cicatrizes então vou falar primeiro da parte que não é legal. Então, eu me senti muito insegura. A insegurança muitas vezes fez parte do meu relacionamento. Então, respinga até hoje, né? Já tem que aprender a lidar com isso e eu tenho que aprender a lidar com isso, né? Uma vez que tive um relacionamento muito frustrado. Então, a insegurança é algo ruim, porque muitas vezes eu deposito nele algo que não pertence a ele. Sim. E aí eu preciso me policiar diante disso e entender que ele é outra pessoa e estamos em outro tipo de relacionamento. Então, a insegurança é algo que foi uma bagagem negativa, que eu não era insegura, sempre fui muito segura de tudo, mas foi algo que trouxe de bagagem negativa. E de bagagem positiva veio a maturidade, né? Exatamente de fazer as escolhas certas. Uma vez que eu já tinha feito uma escolha errada e aprendi com ela, né? Não fui sábia de aprender com os erros dos outros, precisei me frustrar para aprender. Então, hoje eu acho que o relacionamento acaba sendo muito mais maduro em relação a tudo isso e a permissividade do que não é tolerável e do que é tolerável. Sim. Eu acho que a palavra-chave é maturidade mesmo. Porque hoje muitas pessoas me perguntam conselhos, né? Me pedem conselhos sobre relacionamento. Porque, querendo ou não, se espelham no meu relacionamento com a Camille, né? E se eu não tivesse essa maturidade que conquistei através dos outros relacionamentos, talvez eu não conseguisse ajudar essas pessoas. Tem males que vêm para bens, né? E os relacionamentos passados têm essa questão, né, de ser ruim, são cicatrizes, mas que lhe fazem uma pessoa melhor, querendo ou não.
Tem outro ponto, antes de você comentar algo sobre, você também, Luana, comentar algo sobre esse ponto, eu acho que tem outro grande desafio, né? Quando a gente namora, é a questão das expectativas. Sim. Expectativas com relação à família, à nossa família, a família do outro também. Exato. Eu convivi com situações assim e, gente, é difícil. É difícil porque você tem que gerir o que você quer, a sua expectativa, e tem que gerir o que os outros querem e a expectativa deles também. Sim. Cara, é muito delicado. Ponto delicado, né? É difícil, né? Acho que todo mundo já passou por isso aqui. E vai um conselho pra você que tá aí, né? Se pegar o exemplo aqui, o gancho de Luana, você que é novinho, quer namorar, você vai ter que lidar literalmente com a expectativa da família da moça. E você, moça, vai ter que lidar diretamente com a expectativa da família desse rapaz, tá? Porque você não tem uma responsabilidade afetiva só com quem você tá namorando. Você tem uma Exatamente. responsabilidade com a família da pessoa que você tá namorando. Porque, pelo menos lá em casa, todo mundo abraça. Pega no colo e faz parte. Então, quando há um rompimento, não é a Luana que tá de coração partido. É a família toda que entra no processo de frustração, de expectativas que foram geradas. O processo então, esse de é luto. Não é mole não, viu? Exatamente, Não é mole mesmo, não. Verdade. Comente, Wilson, como é que as experiências passadas elas contribuíram pra você? Bem, Ele não teve experiências como eu comecei- passadas, mas ele pode dizer o benefício de Ele não ter disse que ia tido. comentar algo. Não. Vamos ver. Como eu introduzi, realmente eu não tive relacionamentos de namorar mesmo. Na adolescência, às vezes você gosta de alguém, se interessar por alguém, mas eu nunca coloquei à frente. Não digo que foi um mérito meu, foi vamos dizer assim, eu posso me orgulhar disso. Não foi. Talvez porque eu não consegui, porque não deu certo. Acho que a única pessoa que eu pedi namoro antes de Aline, levei fora. Até já comentei com isso lá no GA uma vez, acho que algum momento lá no GA eu já falei sobre isso, lá no Geração O Atitude. coração dele foi partido. Foi a única pessoa que eu tive coragem. Porque teve outros assim, aquele negócio, né, de cá, não sei o que, mas não tive a coragem. Aí teve um que eu tive a coragem e levei fora. Então, já tive essa experiência. Foi ruim no sentido porque, da minha adolescência, hoje quando eu vejo minhas fotos, eu não era tão feio assim. Só que eu me achava muito feio. Eu tinha um problema de autoestima terrível. Eu tinha uma baixa autoestima terrível. Eu me olhava no espelho e me achava feio. Quando eu tirava foto, eu me achava feio. E lógico, eu não era bonito, como não sou bonito, mas quando eu vejo as fotos, eu depois de adulto, eu falei, caramba, mano, eu não era tão feio assim quanto eu me via. Aquele problema do adolescente, né? Aquela autoimagem que é distorcida para o adolescente, né? Então, isso me ajudou, assim, que me fez não ser namorador. Porque eu já rapaz, se eu vou levar fora, então eu não queria. Aí a única que eu fui, Tadinho. levei, então... Ainda bem que você não desistiu, né? Graças a Deus. Aí teve todo um processo depois, né? E a Aline realmente foi aquela... e teve um processo com a Aline, né? Que não teria que ser um episódio só pra começar a contar essa história, tem que ser eu e a Aline pra conversar a história, contar o nosso testemunho. Então, mesmo sem ter namorado, sem ter tido outros relacionamentos, eu tive experiências com relação a isso. E tanto quando eu fui namorar com a Aline, a gente foi namorar pra casar. E olha que eu comecei a namorar com a Aline, tinha 19 anos. E eu também tinha 19 anos. Já comecei com aquele negócio. Eu não queria ser relacionamento longo, porque eu já conhecia relacionamentos longos que era ruim. Exato. Então eu não tinha casa, não tinha nada, mas eu falei, não, eu quero casar e eu quero. Na minha cabeça, quando eu comecei a namorar com a Aline, era 2 anos. Vai ser 2 anos pra gente casar. Foi 1 ano de namoro, no aniversário de 1 ano de namoro a gente noivou, no aniversário de 1 ano de noivado a gente casou. E Deus foi misericordioso, Deus agiu, Deus honrou. Mas eu tinha aquele negócio. Eu acho que as experiências de ver os outros, né? Eu fui sábio de ver os outros, ver o relacionamento do meu irmão que era mais velho, ver o relacionamento da minha irmã que era mais velho que eu. Então, eu desde novo, eu buscava muito aprender com as experiências dos outros. Eu observava, era muito... Até hoje eu sou muito observador, mas eu era mais do que hoje ainda. Então, eu observava muito os outros, tipo assim, o que tinha dado certo, o que tinha dado errado. E eu tentava ir pelo caminho certo. A gente sabe que a gente não tem o controle sobre a nossa vida, né? Nossa vida, a gente não controla tudo. Mas, pelo menos assim, tem que ter aquele norte. Se você for sem norte nenhum, se você for um relacionamento que é só por namorar, ele tem a maior probabilidade de dar errado, porque quem não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum. Quem não tem onde chegar, não vai, né? Vou pegar só o gancho de Ilcinho não ter relacionamentos, que Camille também não tem. Então, pra mim, foi mais fácil, porque ela não veio com frustrações. Mas pra ela é mais difícil, porque eu tenho também minhas frustrações de relacionamentos passados, né? Então, eu acho que o fardo dela é mais pesado do que o meu.
Tem esse ponto. Semelhante à Aline, né? A Aline foi minha primeira namorada de fato, a noivou, casou. Camille também. Eu casei, não tenho vergonha de dizer isso, eu casei virgem, como nunca tinha namorado e nem vivia no mundão assim, da bagaceira, então não tive um relacionamento sexual. Então ela foi minha primeira parceira. Já pra ela foi diferente. Eu não fui o primeiro namorado dela, eu não fui o primeiro parceiro sexual dela. Então ela veio com a bagagem. Então eu tive que lidar muito com isso. Eu tive que ser maduro. Eu tive que ser maduro. Mesmo sendo muito novo, a gente casou, eu tinha 21 anos. Inexperiente, lógico que eu era. Não tinha como ser experiente, sem ter experiência. Eu era inexperiente. Então, mas tive que ser muito maduro pra... Parecida com o Wilson e eu sou parecida com a Aline. Exato. É interessante essas nuances, né? Como os antigos relacionamentos, os outros relacionamentos, deixam a gente forte, né? Fortalecido, compreendido de fato o que a gente quer, né? E é bom, gente, a gente saber dessas experiências, saber que tem uma galera experiente, né? Eu não sabia da história de Entre, que história massa. De verdade, eu não sabia, não tinha nem noção. E pra gente encerrar, nossa última pergunta aqui é: como manter um relacionamento puro em meio a bombardeios internos e externos? Né? Temos os hormônios que gritam, a sociedade que tem uma expectativa. É aquela velha historinha, né? Se você não namora, alguém te pressiona a namorar, você namora. Você namora, aí noivado, aí casamento, vai ter um filho. Namora, vai noivar quando? Aí noivou. Vai casar quando? Exatamente. Aí casou. A minha pergunta mais assim filhos. casa, diária. eu já vi gente, tem muita gente sem noção, eu já vi gente assim, no casamento, na cerimônia do casamento lá, quando tá ali, né, depois na hora do jantar ali, do buffet. Concluiu a etapa, já tá. Aí vai vir quando, já tá planejando filhinho pra quando? Eu falei, caramba, o pessoal tá casando agora, meu irmão. Poxa. E aí não para aí não, quando você Tem um filho, e o irmãozinho, você vai ter só um filho, né? A pressão sempre externa é constante. É gigantesca. A interna também, né? Querendo ou não, isso é gerado também internamente também. Sim. Né? Exemplo. Eu preciso ter minha casa, eu não quero morar de aluguel, eu preciso ter o meu automóvel, porque eu preciso dar uma boa condição para minha família. Meu casamento tem que ser bonito também, né? Exato. Mas as pessoas às vezes não veem quanto custa um casamento. E eu tô nessa parte e é muito caro, viu? É muito então, caro. Então você que tá querendo namorar, começa a juntar pelo menos. Já faça uma poupança sozinha. Comece a juntar. Tá vendo aí? E você que é convidado, não dê pressão pra ser convidado, porque é caro pra você ir, viu, fofinhos? Verdade. Faça por merecer. Só se você Faça por merecer. Né? Fazer uma lista é difícil, né, não, Hendrik? Se não chamar, né? E eu não vou chamar pra agradar, né? Não tem que chamar pra agradar. Vai ter algumas pessoas que estão cortadas aqui. Vixe. Não, eu já fico... Pode me cortar, eu corto você do meu. A gente fica quente. A gente fica quente. Olha bora. aí, tá vendo? Ou então chame os dois. Pra mim, Menos... menos tá ótimo. Ou então chame o outro. Ela paga a despesa dela e eu pago a minha quando eu for casar. Olha quando aí. ela for casar. Exatamente. Eu acho que o grande ponto, né, é a gente ter essa noção do propósito muito bem estabelecido. Sim. Quando uma pessoa tem um propósito bem estabelecido, não tem erro. Acho que relacionamento tem muito assunto e eu pensei que não ia acabar tão cedo, né? Porque tem também sobre ela ser auxiliadora, né? Que a mulher é auxiliadora do homem. Suporte. O suporte, né? Tanto espiritual como físico também, né? Vamos dizer assim. E a gente nem falou disso ainda, então pode ser depois dessa pergunta falar, vai né? ver se vai dar tempo, né? Tem que acho que porque vocês querem, né? Vamos não, dizer porque assim. aí só me intrometendo aqui. Sim. Falando nessa questão, eu gosto muito de desmistificar a palavra submissão, né? Submissão não é estar abaixo, mas é estar sob a mesma missão. Eu gosto muito dessa interpretação. Lógico que tem várias... Você pode pegar a palavra e ter vários sentidos, mas eu gosto muito do sentido de submissão, nesse sentido de estar sob a mesma missão. A mulher está na mesma missão que o homem. Como eu disse, auxiliadora, não, isso já não entra submissa. Isso já entra no caso de que no namoro... O cachorro abençoado, nem sei se está saindo na gravação. Se sair... Tem um pessoal, cachorro, é o vizinho. Tem um cachorro aqui abençoado. Cachorro aqui lá. novo. Cachorro do vizinho. Isso é bom no namoro, vocês identificarem, que a gente até pensou isso no episódio sobre o julgo desigual, se os dois caminham no mesmo sentido também, não só na fé no Senhor, Sim. mas vamos supor que um tem vocação para o ministério, para servir, para liderar, para estar envolvido. Vamos supor que seja pessoa de gente, que ele gosta de gente, ele gosta de estar cercado de gente, ele gosta de estar conversando, gosta de estar sempre sabe? Aí sempre à frente de muitas coisas. Aí com uma pessoa que gosta da solitude, só os dois.
gosta de estar os dois em casa, gosta mais do filminho, gosta mais, sabe, aí vai, A pessoa mais melancólica. vai ter um conflito, vai ter aquele conflito. Sim. Então, sabe, pensar nisso também. Isso é a questão da missão, né? Se os dois têm a mesma missão. Isso Sim. no namoro a gente desconsidera isso, mas quando casa, meu amigo. Por isso que é então importante faz a saber o diferença. propósito, né? E se eles se alinham. E ser auxiliadora é auxiliar a outra no propósito daquela pessoa. Então, por isso que é importante essa questão. Exatamente. Por isso que eu quis entrar nesse assunto. Exatamente. Antes mesmo de responder a outra pergunta. Teve nosso amigo ali, o nosso amigo que tá ali no suporte, já apresentou pra gente, já tem 1 hora de episódio. Vamos cuidar. Tô vendo aqui, Uma hora. já gravou. Pra você que vê hora nas já 2 vezes, gravando. é só 30 minutos, como eu, né? É, Então, exatamente. eu tô achando de boa. Pega quem fala devagar da Mas pega quem fala, Luana, que fala rápido. Eu falo ligeiro. Pra gente fazer um finalzão aqui, começando por Hendrik, um conselho com relação ao relacionamento. Sua máxima. Nessa pergunta, né? Que nem entrou nela, né? Como manter relacionamento puro em meio a esses bombardeios. Qual o conceito pra você? Sua máxima. Buscar a Deus sobre todas as coisas. Porque você tendo um relacionamento com Deus de intimidade, tudo fica mais fraco, né? Tipo, toda aquela tentação que é forte, você se refugia nos braços do Senhor. Sim. Então, acaba que você consegue superá-la. Isso. Luana, conselho. Não tão crentez, assim, não citando a Bíblia, mas algo mais prático. Que, por exemplo, acontece muito no meu relacionamento, a gente tá sempre rodeado de gente. Também Estamos sempre rodeados de pessoas. Não e se isolar. só os não dois, se isolar. Acho que isso é muito importante. Na verdade, às vezes é um problema, porque eu digo, tá, só encangado. Mas, na verdade, isso é muito bom, é muito importante, porque evita situações que pode vir ser uma brecha e uma pedra de tropeço mesmo. Sim. Então, estar rodeado de pessoas, eu acho que também estar próximo de pessoas onde você possa buscar conselhos sábios quando as coisas não estiverem fáceis. Isso é muito importante. E conselhos sábios você vai buscar em quem? Não é amigo, que não é cristão, que não entende da palavra, mas alguém que tem embasamento na palavra e você pode ter intimidade suficiente para falar suas angústias, suas dificuldades e ela, assim, ter apoio e direcionamento. Corrija se me estiver errado. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Isso. Ótimo. Perfeito, né? Você entra muito no que a Luana falou. Fosse dar um conselho hoje, né? Entrando pra mim, pra gente encerrar com o Ilcinho, né? Se entregue. Eu acho que a grande palavra é se entregar com inteligência. Né? Se doe para o seu parceiro, para a pessoa que está ali. Né? Eu, pelo menos nos meus relacionamentos, eu tenho muita ideia de como Deus coloca o homem dentro do relacionamento. Ele diz assim, marido, ame sua esposa, assim como o Cristo amou a igreja. É um desafio. Então é um amor sacrificial. Diz que gera sacrifício. Então, é entender isso. Para mim, o propósito é gerar sacrifício, dar o melhor da minha energia em prol do meu relacionamento. Então, rapaz, doe e dê o seu melhor. Entenda que do outro lado está uma filha de Deus também, e que você precisa cuidar dela, e foi Deus que colocou sob sua responsabilidade. E, sinceramente, quando o homem tem esse entendimento, é tudo muito mais fácil. Sim. Verdade. Porque muitas vezes, o que a gente observa em relacionamentos cristãos? A gente observa que o fardo da menina é sempre muito maior. De ser a pessoa que tem que botar os limites, né? Você falou assim, da mulher ser auxiliadora, mas o homem precisa ser o cabeça Exatamente. da mulher não precisar chegar a esse ponto. Direcionar. Da mulher não precisar o ser aquela sacerdote que do lar, né? direciona, de dizer O assim, homem não, assim... é o sacerdote do lar. Exatamente, Não né? é A gente só a falou... mulher que busca a Deus, vamos dizer assim. Eu tenho que chegar, ei, bora fazer um devocional juntos, um exemplo, né? Não é só ela que vem até mim com essa ideia, um exemplo. A gente sempre tem que estar ligado a um propósito. Isso. Então, Exatamente. quando o homem exerce esse papel realmente bíblico, as coisas realmente ficam mais fáceis, né? Mas às vezes é difícil do Meu homem. amigo Wilson, qual conselho você Amadurecer. deixaria para esses rapazes que querem, essas moças que querem iniciar a sua caminhada dentro de um relacionamento? Ou que já estão, né? Rapaz, eu acho que assim como eu vi a pergunta, Matos. O Matos mandou a pergunta aqui. Eu vou falar sobre ela. Eu acho assim, como você falou, a gente tem que pensar o seguinte, que o casamento, ele não é algo somente
para satisfazer com as duas pessoas. O casamento não existe só para isso. O casamento ele ainda tem um propósito maior, um propósito acima, que Paulo vai nos revelar em Efésios, que o casamento humano aqui, o nosso casamento entre eu e a Aline, ele é um ato, vamos dizer assim, meio que profético. Eu não gosto muito dessa expressão ato profético, mas ele aponta para o relacionamento de Cristo e a igreja. Sim. Ele é uma figura, o casamento é uma figura, sabe? Então, o meu relacionamento com a Aline, com a minha esposa, ele simboliza o relacionamento de Cristo com a igreja. Olha só a responsabilidade. Isso mesmo. Eu, como homem, eu estou representando Cristo no relacionamento com a minha esposa. Então, assim como Cristo trata a igreja, Paulo diz que o homem deve tratar a sua esposa. Eu gosto muito quando uma palavra forte, né? Quando o pastor Micael ministra sobre isso, sobre casamento, sobre relacionamento, e tocando de novo na criação da submissão, é muito fácil para uma mulher se submeter a um homem que seja um homem de Deus e que se comporte como Cristo se comporta em relação à igreja. Exato. Cristo, ele se sacrificou pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. Então, qual é a mulher que não vai querer estar submissa a um homem que se sacrifica, ele tem a coragem, a hombridade de se sacrificar por ela? Então, você que tá, rapaz aí, que tá querendo namorar, tá querendo tirar uma menina lá da família dela. Até um dia desse, na escola bíblica dessa, até eu me empolguei lá na escola bíblica. Como tá se empolgando aqui? Na escola bíblica lá me empolguei dizendo, meu amigo, se você quer tirar uma menina da casa dos pais dela, do conforto da casa dos pais dela, meu amigo, encare isso como uma responsabilidade grande. Você, meu amigo, se você está fazendo isso, ela está lá muito bem na casinha dos pais dela, os pais dela lá pagando as despesas dela, dando uma vida confortável para ela. Então, se você quer casar, você tem que tentar. Talvez você não consiga dar o mesmo padrão, mas, meu amigo, você tem que fazer o que tiver ao seu alcance, trabalhe, se mate de trabalhar. Exatamente. E assim, apontando como Cristo se sacrificou pela igreja, sacrifique pela sua namorada, pela sua futura esposa. Sabe, e aproveita esse tempo de namoro, já falando sobre namoro, aproveita esse tempo de namoro para realmente ver se a menina analise o rapaz analise a menina, se realmente, sabe, vocês se compensa vocês passarem o resto da vida juntos, porque vai ser o resto da vida juntos. Exatamente. Então analise bem, use esse tempo para avaliar a pessoa. Essa semana, acho que sábado, indo para Colbert, a gente estava conversando no carro, e eu eu assisto muito o pastor Iago Martins, do 2D Teologia, e de vez quando o pessoal faz pergunta, né? Tem lá o quadro Pergunte ao Pastor, né? Aí, recentemente, mandaram uma pergunta lá, uma menina mandou uma pergunta. Meu namorado, ele me agride verbalmente, você acha que eu devo terminar? Aí ele falou, meu amigo, você tá esperando o quê? Se você acha assim, quando tá namorando, ele lhe agride verbalmente, ele trata você mal, imagina quando casar, ele vai dar na sua cara. Eu imaginei já Iago falando desse jeito. E já dizia a mamãe, né? O conselho de mãe. É umas coisas meio malucas, mas eu gosto. Mãe disse que quando os filhos tem que furar, já fura desde pequeno. Já fura desde pequeno. É mais fácil terminar um namoro do que um casamento. Muito mais Exato. fácil. A burocracia é maior do casamento. Claro. Exato. E assim, se a gente falou aqui, se no namoro você já carrega cicatrizes de relacionamentos anteriores, imagine um casamento. Sim. Imagine você dividir a sua vida por um tempo com a pessoa. Eu não tô falando nem só da certidão, né? Que você não não existe mais, você não passa a ser solteiro, você não volta a ser solteiro. Você é desquitado, é divorciado. Você é divorciado. Solteiro você não volta a ser nunca mais. Você vai estar sem alguém, mas até o seu documento muda, né? Não tô falando nem só disso. Eu tô falando a cicatriz que você vai carregar. Se, pronto, Luana falou, se ela chegou a um noivado, terminar um noivado, ela depois ficou com insegurança, algumas coisas, imagine você entrar no casamento, você se abrir para uma pessoa totalmente e depois esse relacionamento acabar. Então, sabe, pensem muito, usem o namoro realmente para avaliar. Eu sei que é muito difícil, mas tentem ser racionais. Sim. Tentem ser racionais no namoro. Não deixe as borboletinhas. É a questão da racionalidade. Fazer saber por que você está fazendo aquilo, né? Se vê sinais de desvio de caráter. Pró e contra. Defeitos todo mundo vai ter. Depois desse episódio, todo mundo vai fazer um pró e contra. Exatamente. Exato. Defeitos todo mundo vai ter. Mas faça uma avaliação do caráter. Sim. Você tá casando com o caráter daquela pessoa. Se o rapaz ele demonstra desvio de caráter e você, caramba, isso aqui, depois de casado, que isso pode levar? Sim.
Né? Exato. E da mesma coisa, da mesma forma o outro. É importante listar o que é tolerável e o que não é tolerável. Geralmente eu falo isso para as meninas. Isso. Listem o que é tolerável e o que não é tolerável. Se começar a aparecer R$ 1 daquilo que não é tolerável, acaba. Cabe. Você vai prosseguir por quê? Exatamente. Se ele não é tolerável. Então não prossiga, porque vai ficar pior. E vão Exato. aparecer outros não toleráveis, porque as pessoas têm defeitos. É isso. Então, gente, considerações Tem que finais. responder a pergunta. Tem a pergunta. A pergunta. Assim, no ponto, eu vou tomar a frente aqui porque ele é envolvido. Né? Any question? No ponto de vista de vocês, assim, namorar com a ele, pessoa no outro muta estado ele. seria do jogo desigual? Olha, eu namoro com a pessoa da outra cidade, mas aqui é do interior, viu? Não chega a ser do estado, então... Eu posso responder? eu Tá posso mutado, responder? tá mutado, Eu diria depende. Se você tiver condição de bancar o relacionamento, pode cair fundo. Se não tiver, vai. Peça as contas, assina a carteira e tchau. Eu, na minha visão, não é. Na minha visão, não Quer é. falar, Matos? Quer falar, Matos? Tá doido pra falar. Mas ele vai Mas fazer tem que outro ter em episódio. mente o propósito de que um vai ter que abrir mão. Quem vai abrir Exatamente. mão? Ela de João Pessoa, você de Natal. Então, Graças a Deus. Joguei é pro bem ar, né, não? Conversado. Aguardem próximos episódios. Eita, Isso já é pronto. algo bem conversado, graças ao bom Deus. se isso é bem estruturado, eu, sinceramente... Sim, Edric, Já fala. conversei até com o senhor uma vez, a gente tava servindo no estacionamento, que Deus só fez uma mulher pra um homem, que foi a Eva pra Adão, né? É. Então, e deu errado, né? Muito errado. Então, você tem que correr atrás da pessoa que você... a sua pessoa, né? Então, se ele acha em outro estado e não acha que é viável, ele acha que é viável, então pra ele, tudo bem, né? Mas depois ele vai ter que fazer aquelas mesmas perguntas. Será que eu não tô vivendo num jogo desigual? Não, desde que tenha uma finalidade, desde que tenha uma finalidade de se unir e que seja Sim. compatível. Não, E eu topo confiável, voltar, né? eu topo ir pra João Pessoa, eu topo ir pra Confiança. Natal, então tudo bem. Tem que ser confiável. Mas sabe que eu passei por isso? Porque muita gente ficava, eita, você vai morar no interior? Eu bem aqui, né? Ou é Jarbas que vem pra Natal? Eita. Era algo, e foi algo, assim, que a gente precisou sentar e conversar. Exato. E avaliar, peraí, o que é melhor pra gente? Sim. Enfim, graças a Deus, ganhou o Natal. Mas a gente tem um exemplo, aquele negócio, a exceção não faz a regra, né? Sim. Mas aí tem bem próximo a gente, né? O Sérgio e a Fabiana, A Biana, né? é. Eles se conheceram pela internet e Foi. ele lá em São Paulo, no interior de Isso. São Paulo, né? E ela aqui. E tal, E ela casou, Casou e decidiram morar em São Paulo. líderes Deu me certo. apoiam, Márcio. Meus líderes me apoiam, Márcio. Amém. Eu amo você, cara. Eu amo você. Não, mas agora pode... Então, é isso, minha gente. Eu acho que foi muito proveitoso o papo aqui com vocês essa noite, tá? Espero mais vezes vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a esse canal, né? Que é feito entre colegas, entre amigos, né? Surgiu, né? Assim, a gente tinha um desejo de fazer, aí a gente montou uma reunião, aquela coisa toda. E cá estamos nós. Então, é isso, gente. Wilson, muito obrigado. Hendrick e Luana, obrigado por tudo. Matos, meu amigo que não está, a gente não tá vendo aqui, nosso cara aqui da mídia hoje, né? E é isso. Bye, see you tomorrow. Até mais, boys and girls. Valeus.